musculação e treinamento depois dos 30 anos. O que será que realmente muda a hora que a gente chega nessa idade? Por que fica mais difícil conquistar aquele resultado que antes era tão simples de conseguir? Será que o nosso metabolismo ele realmente se transforma assim que a gente bate na barreira dos 30? É como se apertasse um botão, ele está indo bem e depois ele só ladeira abaixo? Será que é assim que funciona? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, por que é tão difícil, assim que a gente bate nos 30 anos, a gente não ter aquele resultado que a gente tinha antes, e nem sempre a culpa é do metabolismo, tá? Por isso é muito importante que vocês fiquem até o final, porque aqui eu vou trazer muitas coisas que influenciam diretamente no seu treinamento e principalmente nos seus resultados perante o treinamento. Porque todo mundo acha que é só questão do metabolismo, o metabolismo diminuiu, e não é isso. Inclusive tem até coisas científicas para o meio aí, explicando que não é só metabolismo. Então nesse vídeo eu vou te trazer histórias, contexto e aplicabilidade de algumas coisas que muita gente negligencia e por isso não consegue ter o famigerado resultado, a estética desejada. Primeiro a gente tem que entender o que acontece quando a gente completa 30 anos. Gente, a vida não é um botão de liga e desliga, nada acontece do nada. Mas a gente precisa entender que a partir dos 30 anos, o nosso comportamento ele começa a passar por algumas mudanças. Isso não é algo fisiológico. Na maioria dos casos, é a partir dos 30 anos que a gente começa a, entre aspas, principalmente a minha geração, a milênio, que é onde a gente realmente começa a cair para dentro da vida de cabeça. Construção de família, começa a correr atrás de crescimento profissional, é a hora que a gente começa, entre aspas, a correr atrás do prejuízo e que realmente começa a se preocupar com o futuro. Coisa que geralmente, às vezes, uma pessoa que tem os seus 20 anos ainda não tem essa preocupação. Lembrando, gente, que aqui a gente está falando de estatística. Sempre vai ter uma pessoa que tem um pensamento que é fora da curva, que é fora da caixa, só que essas pessoas, dentro do nosso contexto, principalmente quando a gente está falando de Brasil, com certeza o número percentual ele é muito menor do que o número das pessoas que acordam para a vida nesse momento. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, antes da gente falar propriamente de treinamento, e olha, isso aqui não é conversa, tá? Isso aqui é muito importante que vocês entendam, porque é isso que muda completamente o contexto de treinamento. Todo mundo sabe, quem assiste esse canal já sabe, que treinamento é contexto. A coisa mais importante dentro de um treinamento é o contexto. Eu já vou te convidar você a dar um like e se inscrever aqui no canal, que a gente está com a meta de bater 1000 inscritos ainda esse ano de 2026. Então peço que você, é rapidinho, é só clicar no like e se inscrever e já era, missão cumprida. Gente, vamos entender uma coisa. Quando a gente chega nos 30 anos, a nossa vida ela tende a mudar, porque é uma outra época, a gente está mais maduro. A primeira coisa que muda são os nossos hábitos. Antigamente, a gente às vezes não tinha tanta preocupação com coisas externas, do tipo trabalho. Eu vejo muito dos alunos que eu tenho, que têm 30 anos, a importância que eles desenvolvem quando chega no 30, porque parece que agora o trabalho ele pesa a ponto de que se você perde um emprego, fica muito mais pesado a vida, o risco ele é muito maior. Então, a importância que se dá ao trabalho nessa idade, ela é completamente diferente das outras idades. E lembrando que eu não estou falando que isso é uma regra, depende muito de pessoa para pessoa, mas é o que eu vejo na prática hoje em dia. Além de dar essa importância que a gente dá diferente para o trabalho, tem a parte do contexto de vida. É aí que você começa a levar o seu relacionamento mais a sério, começa um noivado, começa um casamento, mudanças de vida, mudança de rotina. Então, tudo isso começa a impactar, e mudança de rotina vai levar o quê? A mudança de comportamentos. Então, antes, algo que era mais fácil fazer sozinho, por exemplo, depois que você casa, começa a ficar mais difícil. Quando você começa a morar sozinho, por exemplo, tem coisas que ficam mais difíceis de se fazer. Então, a gente vai ver que o treinamento em si, ele não é o único problema aqui. O problema é todo o resto do contexto, e é isso que eu bato muito no pé dos meus alunos, que não adianta você querer fazer um treinamento que não cabe dentro da sua vida. E é aí que muita gente se frustra e bate na trave na hora que a gente vai falar sobre resultados, principalmente resultados estéticos, que é aquele resultado que demora mais para aparecer, que você precisa ter constância para conseguir. Conseguir essa constância que é o principal obstáculo de quem tem 30 anos. Então a gente precisa lembrar que agora a gente não é mais uma menina, um menino, nós somos homens e mulheres. E é aqui que a gente precisa começar a separar as coisas. Por conta da gente estar querendo sempre mais e mais e mais, o que a gente começa a fazer e começa a entender?
que a saúde, além da estética, ela também é importante. Então, antigamente, você podia emagrecer a todo custo, viver em troca de ficar bonito pelado. Hoje, depois dos 30, você vê que isso começa a ficar muito mais difícil e muito mais penoso. Porque agora você tem responsabilidades diferentes, você tem uma família para cuidar, você tem responsabilidades, então tudo isso começa a ficar mais difícil. Então agora não é emagrecer a todo custo, custe o que custar. Esse custe o que custar agora é muito caro. Então agora a gente precisa começar a entender que até a parte de hobby ela é importante. Então se a gente levar o treinamento como se a gente fosse um atleta de elite, isso vai causar muita frustração. Por consequência, não vai nos dar o resultado que a gente tanto quer. Então é muito importante a gente entender esse ponto. Calma que a gente ainda já vai falar de metabolismo, que eu sei que é isso que vocês querem ouvir. O que muda no corpo. Calma que a gente vai chegar lá, porque vocês precisam entender toda essa parte comportamental, ambiental, para vocês não ficar caindo em conversa de gente aí no Instagram. Qualquer discursinho meia boca que bate naquela dor sua vai te convencer. E a gente sabe que não é bem assim que funcionam as coisas. As coisas mudam de valor. Coisas que não tinham valor, agora tem muito valor. Como, por exemplo, o tal do tempo. O tempo começa a se tornar um recurso muito escasso. Então a gente precisa começar a dosar esse tempo para que ele seja de fato efetivo. Não só nas outras coisas como trabalho, mas como também no treinamento. É muito difícil. É claro que sempre vai haver exceções. Mas é muito difícil um aluno que tenha acima dos 30, aí, seus 30 e tantos anos, que consiga fazer, por exemplo, 2 treinos no dia, consegue fazer uma hora de treino de musculação, mais 45 minutos de cardio. Eu, particularmente, atendo muito poucos. Atendo gente assim, mas atendo muito poucos. A maioria é sempre o contrário, é a gente querendo reduzir tempo de treino, tentar treinar o mínimo possível e ter o máximo de resultado. E por isso que a consultoria, ela cai como uma luva em casos assim, porque eu consigo mapear toda a estrutura do dia da pessoa, entender quais são as necessidades e qual o melhor tipo de treino, qual a melhor forma de progredir dentro do treino dela, para ela conseguir ter esse melhor resultado dentro do melhor custo-benefício de tempo. Então, se você quiser se tornar minha aluna, meu aluno, emagrecer, definir de verdade, o link está aqui na descrição, vem fazer parte do meu time aqui para você ter resultado de verdade sem ser refém do seu corpo e da sua rotina. O seu treino tem que caber na sua rotina, não a sua rotina no seu treino. Link tá aqui na descrição. Vamos ter resultado. A gente começa a entender que a especificidade dentro do treinamento, por exemplo, dentro de uma dieta, ela é muito importante, porque antes o que era muito fácil, você simplesmente parar de comer as coisas, hoje começa a ficar muito penoso, porque a gente também tem uma afeição por algumas comidas, por exemplo. Então, assim, para a média da população geral, fazer coisas muito radicais em prol do corpo hoje se torna muito difícil nessa idade. É por isso que tem tanta dificuldade quando a gente bate nos 30 anos, porque a disponibilidade para treino começa a ficar muito reduzida. E isso é uma verdade. Eu sei que a gente tá no Instagram o tempo inteiro, tá vendo feed lá, fica passando, roletando o dedo, e a gente tem a impressão de que todo mundo tem uma rotina muito perfeita, que consegue fazer treino toda hora, 50 treinos por dia, e você se sente uma fracassada, um fracassado, porque você não consegue isso, mas vai por mim. São pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso. A maioria não tem tempo disponível para fazer isso. Confia no que eu estou falando, experiência de trabalho de mais de 6 anos aí. Dito tudo isso que eu falei, todo esse contexto, toda essa ambientação de tudo que eu falei, a gente cai na tal da fisiologia agora. O que acontece com o nosso corpo em termos de resultados estéticos? Tem essa imagem que vocês estão vendo aqui da nossa curva de funcionalidade. A curva de funcionalidade, ela não acaba do nada. Não é a hora que você bate 30, ela começa a despencar. É claro, o nosso auge físico, ele chega mais ou menos na casa dos 25 anos e dali para frente a curva já não sobe mais. Ou ela se mantém estável ou ela começa a baixar. O que faz essa curva de funcionalidade nossa em relação ao nosso metabolismo, com que ela se mantenha mais reta e com que ela não caia muito? Bons hábitos, bons comportamentos, comportamentos saudáveis que gerem hábitos saudáveis. Isso é o que vai fazer manter a linha reta e não cair de uma vez. Quanto mais rápido essa linha cai, mais lento o seu metabolismo fica. E é aí que entra o que eu gosto de falar, que na realidade o problema é que assim, o nosso metabolismo ele tende a começar a cair a partir dos 30. Só que o que acelera são justamente os nossos comportamentos. Já tem estudo mostrando, evidenciando que o metabolismo ele não tem uma queda tão brusca assim nos 30 anos como vendem para você aí. Muito disso está influenciando de acordo com o seu comportamento perante a vida. Porque é isso que acontece depois dos 30. A gente começa a mudar. Então, o metabolismo ele não desacelera assim, do jeito que as pessoas pensam.
Ele tende a começar a ficar mais lento, sim, mas não do jeito que você acha que é bateu nos 30, apertou o botão, ele caiu. Não é assim que funciona. Outra coisa, a partir dos 30 anos, principalmente quando a gente vai falar de treinamento e de hobby, o que acontece? A galera começa a descobrir alguns hobbies de esporte, como por exemplo jogar o tal do futebol, fazer aquela corridinha, ir pro crossfit, fazer uma natação. Então a gente começa a acrescentar algumas coisas que não são tão performáticas assim na nossa vida, mas que a gente gosta de fazer. Então muita gente concilia musculação e mais alguma outra atividade. Isso vai gerar o quê? Possíveis lesões ao longo do tempo. Afinal, até quem treina muito pesado desde os 20, a hora que chega no 30, depois de tantos anos, às vezes treinando errado, uma hora o corpo começa a cobrar o preço pelo treino errado, que geralmente vai bater na casa da onde? Dos 35, entendeu? Então, na realidade, muito está relacionado ao nosso comportamento, mas o nosso metabolismo ele não cai de uma vez. E acontece de começar as dores musculares. Então, na hora que a gente vai falar em relação a treinamento, agora especificamente falando sobre treino, a gente tem que entender que o nosso corpo ele começa a cobrar alguns preços que antes ele não cobrava. Então é nessa idade que geralmente começa a aparecer os desgastes em joelho, em quadril e lombar, em ombro. Então pessoas, por exemplo, que gostam de jogar um tênis, um beach tênis, começa a ter aquela dor no cotovelo. Gente que joga futebol começa a sentir dor no tornozelo e joelho. Então nessas pessoas que são muito sedentárias começam a sentir dor na lombar. Então é nessa fase que começa a aparecer as dores. Então agora, depois dos 30, não é mais só a parte de treinar. Agora a gente tem que, além de treinar para emagrecer, para buscar aquela estética, para voltar a se sentir bem e ter autoestima renovada, a gente ainda precisa se preocupar com a parte de dor e de lesão. Então não pode ser, de novo, não pode ser um treinamento para ficar bonito pelado a todo custo. Agora tem custo, e esse custo é caro, entendeu? E a gente sabe que se você machuca no meio de um processo desse aí, ou tem dores muito extremas que você não consegue controlar, você para no meio do caminho. Que muita gente começa a perder os resultados, porque a gente entende que emagrecimento é estilo de vida, é comportamento. E se você não consegue se comportar por muito tempo dentro desse padrão de vida, você começa a perder resultado. E aí você não consegue se manter magro, se manter com aquela massa muscular aparente, se manter definido. Então eu venho aqui para falar para vocês que o treinamento a partir dos 30, ele precisa ser algo sustentável, ele precisa ter intensidade, ele precisa ser forte, porque agora o seu metabolismo ele tende a querer cair, e a maneira que você faz com que você segure esse metabolismo lá em cima é treinando de forma intensa, progredindo carga, mas ele não pode ser uma progressão de carga a todo custo, ele precisa ser uma progressão de carga inteligente, porque senão você vai se bater com dores, vai se bater com lesão, e isso vai atrapalhar, mas assim, ó, na verdade isso vai acabar com o seu processo de emagrecimento e definição muscular. O tal do parar de treinar é o que mais acaba com o sonho de quem está querendo emagrecer, quem está buscando definição muscular. Então a gente precisa entender esse ponto que ele é muito importante. O treinamento de uma pessoa que está acima dos 30 anos, ela precisa ser voltada para progressão inteligente de carga, então a gente consegue progredir carga de duas formas. No geral, tá? Existem outras formas, mas vamos focar nas mais usadas e nas mais fáceis para os praticantes recreativos, principalmente de musculação, que é ou você aumenta a intensidade, que seria o peso que está lá na barra, de forma progressiva e inteligente, para que o seu corpo se adapte àquele estímulo e não se lesione e nem te cause dor, ou você pode aumentar as repetições para a mesma carga. Só que você precisa fazer isso de forma controlada e muito bem detalhada para você não se perder nesse processo, tá? Então, geralmente também, por conta das rotinas e tudo mais, a gente começa a treinar menos dias. E graças a Deus, a ciência vem mostrando novas evidências que treinando ali 4 dias na semana já é uma quantidade razoável, muito boa, para se ter resultados estéticos, se treinar da forma correta, na intensidade certa, você consegue ter esses resultados após os 30 anos. E é claro, tem muita coisa que a gente já não tem mais cabeça para ficar fazendo. Então, às vezes precisa dar uma mexida no treino para melhorar aquela adesão ali, não aguenta mais ficar muito tempo no mesmo treino. Inclusive, eu já fiz um vídeo explicando de quanto em quanto tempo a gente deveria trocar o treino. É esse vídeo que está passando aqui no card agora. Se você tiver curiosidade para saber se já está na hora de trocar o seu treino ou não, vale a pena dar uma conferida nesse vídeo. Mas, no geral, é isso. Então, para resumir e finalizar esse vídeo, para que vocês entendam o que realmente muda depois que a gente faz 30 anos, quais são os empecilhos de resultado que a gente tem nessa idade? Primeiro, não é que o seu metabolismo ele simplesmente aperta um botão de desliga e cai assim, e aí você não tem mais resultado.
ele começa a ficar um pouco mais difícil. Mas por quê? Porque tem toda uma parte ambiental ali da coisa, tem toda uma parte de comportamento, de novos hábitos, de mudança de vida, de mudança de rotina que começa a acontecer na nossa vida. Prioridades da nossa vida muda e isso muda diretamente a forma de agir, a forma de se comportar perante essas dificuldades. Então isso acaba muitas vezes as pessoas a deixar o treinamento de lado e impacta diretamente no seu resultado. Então por isso que a galera fala que o metabolismo ele diminui. Mas ele não diminui dessa forma que todo mundo pensa, que é apertou o botão e caiu. Fatores ambientais importam. O treinamento, ele precisa ser constante e ele precisa ser muito bem pensado, porque agora não é treinamento a todo custo como você conseguia fazer quando tinha 20 e tantos anos, minha consagrada, meu consagrado. Agora você tem que tomar cuidado para você não forçar demais a barra e se lesionar. Porque lembra, se você é uma pessoa sedentária, você tem que ir progredindo devagar e se adaptando ao treinamento. Se você já é uma pessoa que vem treinando há um certo tempo, você tem que entender que se você fizer tudo de qualquer jeito, sem um mínimo de acompanhamento, de planejamento, a chance de você se machucar e ter que parar de treinar e desanimar do processo, ela é muito grande. Então você precisa tomar muito cuidado. A dica que eu dou é anote as cargas. Quando você chegar numa carga que realmente você está se sentindo desafiado naquela carga, tenta não progredir. Isso para quem já treina mais tempo, tá? Mantenha ela por um tempo e depois você tenta fazer um aumento ou fazer um aumento nas repetições de forma progressiva e segura. A partir dos 30 a gente precisa tomar muito cuidado com essa parte de progressão. E a técnica dos exercícios, ela precisa ser muito bem feita, porque fazendo a técnica muito bem feita, já pode às vezes causar um desconforto, alguma coisa. Imagina se você faz errado, bicho. Aí é pedir para se lesionar e parar com o processo e se frustrar. Eu acho que hoje o principal problema do pessoal que entra no fitness aí de 2025 para cá, para frente, é o tal da frustração. Porque o discurso de você vai emagrecer muito rápido, que se vende hoje na internet, ele é muito perigoso. Porque a gente sabe que isso é estilo de vida. E estilo de vida, às vezes, é complicado de se aderir. Então, tome muito cuidado com isso. Alinhe as suas expectativas quando for começar um processo. No mais é isso. Espero que tenha agregado. Deixa um comentário aqui se você achou que esse vídeo valeu a pena. Deixa o seu like. Se inscreve aqui. E até o próximo vídeo.